Para a maioria das pessoas, o espaço parece distante e inacessível, mas às vezes suas partículas podem ser detectadas em nosso planeta. Mas antes, se inscreva-se no canal porque hoje veremos objetos misteriosos, e o que os cientistas descobriram dentro desse meteorito assustou o mundo inteiro. Veja, talvez o marco mais famoso da Ilha de Páscoa sejam as estátuas Moai. Essas são grandes estátuas monolíticas representando pessoas. Atualmente, existem 887 dessas estátuas na ilha. Os historiadores acreditam que os Moai foram criados pelos próprios aborígenes Rapa Nui entre os anos 1200 e 1500 d.C. O famoso viajante James Cook foi o primeiro a descrever essas estátuas. A maioria dos Moai são feitos de andesito basalto, têm entre 3 a 5 metros de altura e pesam até 5 toneladas. A maior delas tem uma altura de quase 10 metros. Até hoje, o verdadeiro propósito dessas estátuas permanece desconhecido. Os moradores locais acreditam que esses gigantes de pedra foram construídos pelos líderes e que neles reside o poder de seus ancestrais, o que ajuda a manter a ilha perfumada e fértil. No entanto, os detalhes dessa lenda mudam constantemente. Ainda não se sabe como essas enormes pedras foram transportadas. Cientistas sugerem que canteiros de obras e ferramentas primitivas foram usados para levantar as pedras de enorme peso. Nas proximidades da antiga cidade de Cusco, no Peru, a cerca de 3.500 metros acima do nível do mar, encontra-se a fortaleza de Sacsayhuama. Este monumento arqueológico é famoso por suas paredes em zigue-zague, que se estendem por mais de 300 metros. Oficialmente, acredita-se que a construção da fortaleza tenha ocorrido entre 1400 e 1508 d.C., envolvendo o trabalho de mais de 30.000 pessoas. A fortaleza foi erguida pelos Incas com o propósito de defender sua capital de invasores. No entanto, alguns historiadores sugerem que Sacsayhuaman pode ter sido construída muito antes, possivelmente por civilizações anteriores aos Incas. As muralhas da fortaleza são feitas de pedras gigantes, com a maior delas pesando cerca de 350 toneladas. Imaginar o transporte e a colocação dessas pedras é impressionante, especialmente considerando que elas foram dispostas em alvenaria poligonal sem o uso de argamassa, com uma precisão tão perfeita que nenhuma folha de papel passa entre as pedras. A singularidade dessa construção é impressionante. É difícil acreditar que as pessoas do século XV conseguiram construir uma fortaleza com pedras gigantes sem o uso de equipamentos especiais, e em apenas 70 anos. Um mana, também conhecido como a Pedra de Roseta Americana, é um grande vaso de cerâmica decorado com desenhos e inscrições em 2 línguas desconhecidas. Este vaso é atualmente objeto de intensas disputas entre cientistas e ufólogos devido à sua origem desconhecida e ao texto indecifrável que o adorna. Acredita-se que o vaso foi descoberto nos arredores do complexo ritual boliviano Pumapunku na década de 1950 por um morador local chamado Maximiliano, que inicialmente pensou tratar-se de um recipiente comum descartado e usou para alimentar porcos. Na década de 1960, a taça chegou ao pastor Manhoff e foi transferida para a propriedade do município da cidade de La Paz. Por muito tempo, este artefato não despertou nenhum interesse significativo, até que, nos anos 2000, 2 estudantes bolivianos, Bernardo Jacob Zo e Fred Bunda, iniciaram seu estudo. Eles supuseram que o texto na tigela poderia ser decifrado e, para isso, buscaram a ajuda de um defensor do revisionismo histórico, Ladislau Winters. Após estudar o texto, Winters sugeriu que ele estava escrito em sumério. No entanto, linguistas especializados nesta língua antiga refutaram essa hipótese. Apesar de o vaso agora estar armazenado em La Paz, o mistério sobre sua origem e propósito permanece sem solução. No início do século, arqueólogos iraquianos fizeram uma descoberta incomum na parte sul do país: estatuetas de barro que retratavam mulheres com corpos magros e rostos altamente alongados e invertidos. As estatuetas apresentavam características estranhas. Eram estreitas, mas com olhos e narizes enormes, ligados a uma boca sem lábios. Esses rostos eram muito diferentes dos humanos, lembrando mais répteis.
Algumas estatuetas representavam mulheres lactantes segurando crianças com cabeças alongadas e características faciais igualmente incomuns. As estatuetas de homens também tinham uma aparência estranha e eram frequentemente retratadas na mesma pose, com os braços cruzados no peito. Um cientista conseguiu determinar que essas estatuetas foram feitas há mais de 7.000 anos. Na opinião dele, as figuras representavam várias divindades em que os antigos habitantes da Mesopotâmia acreditavam. No entanto, ufólogos notaram uma certa semelhança entre esses artefatos e a suposta raça extraterrestre dos reptilianos, sugerindo que os antigos povos tiveram contato com esses alienígenas e os consideravam divindades. A ciência refuta essa teoria, argumentando que a civilização suméria mais tarde retratou a deusa Nama de forma semelhante. Naquela época, os habitantes da antiga cidade de Ur representavam seus deuses como figuras humanoides incomuns. Em 1974, na propriedade da família Betts, localizada na ilha de Fort George, Flórida, ocorreu um grande incêndio. Após a extinção do fogo, uma estranha esfera de metal foi encontrada. A esfera, parecida com uma bala de canhão, tinha uma superfície perfeitamente lisa, um diâmetro de pouco mais de 20 centímetros e pesava cerca de 10 quilogramas. A família Betts decidiu levar a descoberta para casa. Alguns dias depois, a família começou a notar fenômenos estranhos envolvendo a esfera. O objeto reagia ao som, produzindo um zumbido desagradável e vibrando quando as crianças tocavam guitarra ou piano. Quando rolada pelo chão, a esfera podia mudar a direção do seu movimento de forma inesperada. A maior atividade anômala do objeto era observada durante dias ensolarados. As notícias sobre a descoberta rapidamente se espalharam pela mídia, e a esfera passou a ser associada a extraterrestres. Cientistas também se interessaram pelo fenômeno, mas a família Betts inicialmente proibiu qualquer manipulação da esfera. Posteriormente, eles concordaram em ceder a esfera para pesquisa por especialistas da base naval em Jacksonville. Radiografias revelaram que o objeto era uma esfera oca com conteúdo desconhecido em seu interior. A esfera era feita de aço inoxidável e seu design era extremamente bem equilibrado. Não foi detectada nenhuma radiação, mas o objeto podia ressoar, emitindo vibrações e zumbidos estranhos. Eventualmente, os cientistas concluíram que a esfera foi criada na Terra, mas quando e por quem ainda permanece um mistério. Em 1912, o livreiro americano Wilfrid Voynich comprou um manuscrito incrível de monges italianos. O manuscrito, agora conhecido como Manuscrito Voynich, continha texto escrito em uma língua desconhecida e muitas ilustrações. Ele consiste em 248 páginas, medindo 22,5 por 16 centímetros, e é dividido em várias seções: botânica, astronômica, astrológica, biológica, farmacêutica e de receitas. Cada gravação é acompanhada por uma ilustração. Essas ilustrações mostram objetos que não existem na Terra. Por exemplo, a seção farmacêutica contém ilustrações de plantas desconhecidas e a seção astronômica apresenta imagens de corpos celestes que não correspondem à ciência planetária conhecida. O autor do livro também permanece desconhecido. Mas, no entanto, em 2009, cientistas conseguiram determinar que o manuscrito foi escrito no século XIV. Por muito tempo, especialistas tentaram decifrar o texto do manuscrito, mas até agora ninguém conseguiu. Por esse motivo, o manuscrito Voynich tem sido associado a civilizações extraterrestres, com a possibilidade de que ele fale sobre a vida em um planeta desconhecido. No entanto, todas essas hipóteses não têm evidências concretas. Agora você entende por que o manuscrito Voynich é considerado um dos manuscritos mais misteriosos do mundo. As pedras dropas são misteriosos objetos que alguns acreditam provar a existência de uma raça extraterrestre. No entanto, os céticos estão convencidos de que toda a história é uma farsa. Acredita-se que, enquanto explorava cavernas nas montanhas Bayan-Karaula em 1938, um grupo de arqueólogos sob liderança do professor da Universidade de Pequim, Chipo Tei, descobriu um antigo cemitério. Nesse cemitério, havia um grande número de esqueletos humanoides e 716 discos estranhos com um buraco no centro.
A idade desses discos foi estimada em 12 mil anos. Os discos também continham hieróglifos desconhecidos, que foram decifrados vários anos depois por um professor da Universidade TSUM de Pequim, chamado Tsun Nui. De acordo com ele, os hieróglifos contavam a história de uma antiga civilização extraterrestre chamada Dropa. Essas criaturas teriam chegado ao nosso planeta por acaso, após sua nave espacial sofrer um naufrágio. Elas não eram hostis e queriam fazer amizade com os humanos, mas os moradores locais os mataram. Essa história causou grande impacto no público. Acreditava-se que os discos estavam armazenados na Universidade de Pequim, mas quando os cientistas pediram para vê-los, eles haviam desaparecido. Além disso, os professores Chiputei e Tsun Nui nunca existiram, tornando as pedras Dropa reconhecidas apenas como uma lenda. Em 1974, um grupo de trabalhadores fez uma descoberta intrigante no fundo do rio Muri, na Romênia. Restos antigos de mastodontes que viveram em nosso planeta há mais de 11 mil anos. Entre os ossos, encontraram um item incomum que ninguém conseguiu identificar de imediato. Decidiram então transferir o objeto, que foi chamado de cunha de Ayud, para o Instituto de Cluj, onde os cientistas começaram a estudá-lo. Os especialistas mediram o objeto, que tinha 20,2 centímetros de comprimento, 12,5 centímetros de largura e 7 centímetros de altura. A análise da composição revelou que a cunha era feita de uma liga complexa de cerca de 12 elementos diferentes, sendo a maior parte de alumínio. A cunha estava coberta por um filme de óxido de 1 milímetro de espessura, o que levou os cientistas a suporem que o item tinha pelo menos 300 anos. Isso era surpreendente, considerando que o alumínio foi isolado pelo físico dinamarquês Hans Christian Stede apenas em 1825. A proximidade da cunha com os restos dos mastodontes despertou o interesse dos ufólogos, que sugeriram que o objeto poderia ter origem extraterrestre. Surpreendentemente, engenheiros aeronáuticos também concordaram com essa hipótese, sugerindo que a cunha poderia ser um suporte de chassi de uma nave espacial. Devido à dificuldade de determinar com precisão a idade e o propósito do objeto, ele é frequentemente referido como um artefato fora de lugar e ou OP-Art, Out of Place Artifact. O incidente de Roswell é uma das histórias mais famosas relacionadas a OVNIs. Na noite de 4 de julho de 1947, o fazendeiro Mac Brazel, da cidade americana de Roswell, Novo México, ouviu sons estranhos que lembravam trovões e notou um flash brilhante no céu. Pensando se tratar de uma trovoada, ele foi dormir tranquilamente. Na manhã seguinte, ao procurar suas ovelhas, Brazel encontrou no campo fragmentos de origem desconhecida. A princípio, ele pensou que pertenciam a algum tipo de dispositivo de voo, já que sua fazenda estava localizada perto de um campo de treinamento da Força Aérea e ele já havia encontrado detritos semelhantes antes. No entanto, ao examinar mais de perto, percebeu que havia encontrado algo muito estranho e decidiu informar o xerife local. O xerife, por sua vez, notificou os militares. O coronel da Força Aérea, William Blanchard, chegou ao local e, após examinar os destroços, anunciou que eles pertenciam a um dos discos voadores que haviam sido avistados na base da Força Aérea. Essa declaração parecia uma confirmação direta da existência de naves alienígenas. Após inspecionar pessoalmente os destroços, ele emitiu uma nova declaração nos jornais locais, refutando completamente a afirmação de Blanchard. Segundo Ramey, o objeto encontrado perto da cidade de Roswell era, na verdade, um balão meteorológico. Essa explicação causou muitas disputas. É estranho que Blanchard tenha inicialmente relatado que os destroços eram de discos voadores desconhecidos, para depois parecer corrigir seu erro e com a declaração do general Ramey. Os ufólogos ainda acreditam que este incidente não é apenas prova da existência de alienígenas, mas também de que as autoridades estão escondendo cuidadosamente essa. Em 1974, dois astrônomos porto-riquenhos, Carl Sagan e Frank Drake, decidiram enviar uma mensagem de rádio para o espaço. A mensagem foi destinada à constelação de Hércules e continha 179 dígitos, com uma duração total de 169 segundos. No sinal, os cientistas incluíram informações sobre os elementos bioquímicos da Terra, a estrutura do DNA humano,
e os parâmetros médios de altura e peso dos humanos. Para decifrar a mensagem, os alienígenas precisariam organizar os números em uma sequência específica. Desde então, 40 anos se passaram e nenhuma resposta ao sinal de rádio foi recebida. Talvez os cientistas tenham cometido um erro e a constelação de Hércules não abrigue nenhum planeta habitado. Ou talvez os alienígenas tenham recebido o sinal, mas não conseguiram compreendê-lo. Significa que o Egito Antigo é considerado uma das principais civilizações associadas a raças alienígenas. Se ainda houver dúvidas, aqui está mais uma prova desse fato. Em 1922, perto da cidade egípcia de Luxor, o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu o túmulo do famoso faraó Tutancâmon. Dentro da tumba, Carter encontrou um sarcófago contendo a múmia do governante e uma série de tesouros, incluindo uma adaga incomum. Esta adaga, com mais de 3.300 anos, estava surpreendentemente bem preservada, com cabo de ouro decorado de forma única, difícil de associar com o período do mundo antigo. Ao longo do tempo, a adaga foi objeto de estudo por cientistas. Em 2016, especialistas conseguiram analisar sua composição química utilizando um espectrômetro de fluorescência de raios-x. O estudo revelou que a adaga foi feita de um material de origem extraterrestre, possivelmente utilizando um meteorito. Isso levou os cientistas a sugerir que, durante seu reinado, Tutancâmon possuía uma adaga cuja lâmina era de origem extraterrestre desconhecida, indicando que as pessoas da época poderiam já estar familiarizadas com objetos espaciais que ocasionalmente caíam na Terra.